e gerar uma o quê? C2 de quê? P1, P2, PK. Então, novamente, quando é que elas são logicamente equivalentes? Quando é que elas são logicamente equivalentes? Essas duas condições. Quando elas possuem o mesmo valor lógico em qualquer possibilidade lógica de P1, P2, PK. Tá certo? Aí você diz que as construções são logicamente equivalentes. As composições são logicamente equivalentes. Isto é, independente de quem seja um P1, P2, PK, essas duas proposições têm o mesmo valor. É isso que é necessário e suficiente, por definição, para as composições serem ditas logicamente equivalentes. Só um momento. Ó, lembrando, PQ, PIQ, POQ. Verdadeiro, verdadeiro, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Até agora está tudo igual, né? Verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro. Então essas duas composições não são logicamente equivalentes. Tá? Continuando. Falso, verdadeiro, dá o quê? Dá falso, verdadeiro. Falso, falso, dá falso e falso. Então, essas duas são logicamente equivalentes? Não. Porque não é verdade que em qualquer possibilidade lógica do PQ, essas duas têm os mesmos valores lógicos. Não. Se essa é verdadeira e essa é falsa, essa daqui é falsa e essa daqui é verdadeira. Então, elas não são logicamente equivalentes. Ou seja, P e Q, a conjunção, claro, não é logicamente equivalente à disjunção. Se fosse, elas seriam iguais, não faria sentido definir as duas. Tá certo? Elas não são logicamente equivalentes. Disjunção. Obrigado. Pode. Disjunção. Elas não são logicamente equivalentes. Então, veja bem, tá? Veja bem, olha aqui, se você entende, proposição P, 3 pertence aos naturais, proposição Q, 5 é primo. Qual é o valor de P e Q? P ou Q? Qual é o valor de P ou Q? Qual é? Verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Qual é o valor de P e Q? Opa, falei uma coisa e escrevi outra. Corrigir. As duas são verdadeiras. As duas são verdadeiras. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Mas isso não torna as duas logicamente equivalentes. Elas só são equivalentes, mas elas não são logicamente. Porque quando eu falo logicamente, não é pensando na proposição instantânea, não. Tá? Em dois argumentos, não. Existe, em função, vocês vão ver, suas computações, existe uma coisa de parâmetro e argumento. Tá? Parâmetro é diferente de argumento. Parâmetro é o argumento, é o valor que o parâmetro assume em determinada situação. Então aqui, ó, para esses dois argumentos aqui, para essas duas proposições, as duas são verdadeiras. Mas isso não torna as composições logicamente equivalentes. O que são logicamente equivalentes não são as proposições, são as composições. Tá? As composições. Eu vou falar assim porque eu não vou falar em função de proposição, de várias variáveis. Entendeu? Então você tem, enquanto composições, a disjunção e a conjunção não são logicamente equivalentes.
Porque você diz que duas composições de proposições, são logicamente equivalentes quando elas têm os mesmos valores lógicos em qualquer possibilidade lógica das suas componentes. Como é o caso aqui, ó. Essa composição aqui e essa, elas possuem os mesmos valores lógicos em qualquer possibilidade lógica das suas componentes. Quantas são as possibilidades lógicas das suas três componentes? Quais são? 8. E em qualquer uma dessas possibilidades, essa composição e essa, elas possuem os mesmos valores lógicos. Então, em essência, são as mesmas composições, são as mesmas proposições. Uma é verdadeira somente se a outra é verdadeira. Portanto, uma é falsa quando e somente quando a outra é falsa. Então, elas podem ter enunciados distintos no seu enunciado, mas têm o mesmo significado. Então, composições logicamente equivalentes, que é que os seus enunciados têm o mesmo significado. Você entendeu aí? Esse logicamente equivalente. O que são logicamente equivalentes são as maneiras de gerar as proposições. Não são as proposições de fato, são as composições, as maneiras que eu gero, tá? Proposições a partir de componentes P1, P2, PK, usando os conectivos. Quais são os conectivos? Negação, conjunção e disjunção. Pronto, é isso aí. Tá? Na próxima aula a gente vê mais duas operações, que é a implicação e a equivalência. E os métodos de demonstração. Pode encerrar.